Olá, nós vamos trabalhar nessa aula a formatação de dados numéricos. Essa planilha, a gente vai usar ela em uma aula posterior. Nesse momento, a gente vai se concentrar apenas em uma célula dela que contém esse valor numérico 830. Para a gente acessar as diferentes formatações desse valor numérico, que no caso aqui esse valor numérico ele representa, no caso dessa planilha, um valor de massa específica em quilograma por metro cúbico, mas a gente vai se preocupar apenas com ele como número. Então a gente vai inclusive aumentar aqui o zoom para que a gente possa ver com mais clareza esse número. Pronto. A gente então marca essa célula, clicando com o mouse sobre ela, e a gente escolhe a opção formatar. Quando a gente faz isso, a gente tem então a opção número. E aqui a gente tem diversas maneiras de formatação de números. A gente pode ter necessidade de fazer uma rolagem aqui. A gente tem um padrão automático, que é esse que não coloca decimais, por exemplo. A gente tem opção texto simples. E nós temos aqui diversas opções que são as mais comuns. Se você precisar de opções que não estão marcadas aqui nesse menu, você pode personalizar formatos de moeda, personalizar formatos de data e hora e personalizar formatos de número. Mas vamos ver aqui como que ficaria esse número nessa primeira opção aqui de formatação, número. Então note que foram adicionadas 2 decimais nele. Exatamente como está aqui nesse exemplo, né? Quando a gente escolhe a opção porcentagem, ele vai ficar com uma porcentagem com 2 decimais. Pronto. Quando a gente escolhe a opção científico, que é muito usado na engenharia, ele fica com a notação científica, com 2 decimais também. No caso, esse significa 10 elevado a o número que vem depois. No caso aqui, 2 positivo. Temos opções de moedas, opções de contabilidade, financeiras, opções de moedas, moeda arredondada. Por exemplo, vamos colocar aqui moeda. Né? Isso daqui fica representando um valor monetário, apenas com um cifrão aqui na frente e as decimais de centavos. Se a gente escolhe uma opção de hora ou de data, por exemplo, vamos selecionar aqui hora. Né? Então, esse valor vai ser transformado num valor de hora nesse formato. Quando a gente escolhe a opção data, então a gente tem a transformação desse valor em uma data. Duração, a gente tem a duração aqui no formato, né, de horas, minutos e segundos. Podemos voltar aqui para o formato número automático, e a gente tem novamente o 830, mas temos ainda algumas opções para verificar. Então a gente tem uma hora, uma data aqui no formato brasileiro, né, que é usado aqui no Brasil, que aqui é o primeiro dia, depois o mês, depois o ano. Essa data que a gente usou agora há pouco era primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Então a gente seleciona aqui e a gente tem uma data no padrão que é usado aqui no Brasil. Se você está gostando deste curso, conheça os nossos outros cursos na área de engenharia na plataforma Udemy. Desta forma, você dá força ao seu currículo, aprende e contribui para o nosso canal. Se você precisar ou quiser do certificado deste curso, ele também está disponível na plataforma para inscrição. Não esqueça de enviar sugestões de conteúdo de novos vídeos nos comentários. Aqui a gente tem um número com 5 decimais. Pronto. E nós temos também a opção de uma notação científica, onde esse expoente, né, não é dado com 2 números como aqui, é dado apenas com um número. E se a gente quiser personalizar, a gente pode personalizar os formatos de moeda, formatos de data e hora. Por exemplo, no caso de moeda personalizada, né, vamos selecionar aqui. A gente tem diversos tipos de moeda, dentre elas o real brasileiro, que é um formato que vai nos interessar bastante. Mas aqui a gente tem formatos de moedas do mundo inteiro. Escolhendo então o real brasileiro e aplicando
a gente tem esse valor aqui em reais. Vamos voltar aqui para a formatação padrão dele. E vamos ver agora como é que a gente faz a questão de formato de número personalizado. Então, no formato de número personalizado, a gente tem aqui diversas opções e uma das que é mais usada tem também o código aqui para a gente especificar essa opção. O que é muito comum de você fazer é você ter que colocar variadas quantidades decimais. Por exemplo, eu vou selecionar aqui e o número vai ficar com 5 decimais. Mas se a gente quiser, por exemplo, 3 decimais, a gente pode voltar para lá, formato de número personalizado, e a gente pode colocar aqui deixando apenas 3 zeros depois do ponto. Ao aplicar, a gente vai ter então as 3 decimais. Então, eu sugiro que você, sempre que você estiver fazendo as suas planilhas, você use esses formatos adequados para que você possa se acostumar com eles. Mas, como a gente viu aqui, é um processo relativamente simples a gente fazer essa formatação de acordo com o tipo de dado. É isso aí. Até a próxima!